Boa noite, galera. Tudo certo? Bem-vindos à última aula de Teoria das Estruturas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos à resolução aqui da lista 2 de exercícios que eu passei a vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso daqui. Beleza. Então, o exercício dizia o seguinte: dada a viga submetida ao aumento fletor, 60 kN/m, determine a tensão de flexão normal máxima no aço e no concreto. Considere para isso o módulo de elasticidade do concreto 25 gigapascal e o módulo de elasticidade do aço 200 gigapascal. As cotas estão em milímetros, tá? A gente tinha lá na flexão composta, vamos só retomar um pouquinho, a gente começou com dois materiais distintos, né, dentro de uma seção transversal. Vocês perceberam lá no exercício da lista 1, nos exercícios da lista 1, que a tensão de flexão depende essencialmente da altura. Então, como é que a gente resolve vigas compostas? A gente transforma um material em outro material, essencialmente isso que a gente faz, tá? Quando a gente tinha um outro formato lá, não o concreto armado, que nem tem nessa lista 2, bom, um pouquinho mais fácil. A gente transformava a base deles, né, não variava a altura, transformava a base e geralmente transformava no material mais resistente, justamente para que a gente tivesse uma figura para resolver um pouco mais simples. Tá? No concreto armado, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que tem algumas pequenas diferenças, tá? Que isso eu vou pontuar aqui ao longo do exercício. A gente tem aqui uma viga de concreto armado, tá? A gente sabe que o concreto ele resiste melhor à compressão e que o aço resiste melhor à tração. Então, se as barras de aço, que eu tenho duas barras de aço de diâmetro de 25 milímetros, posicionadas na parte inferior da minha viga, quer dizer que essa minha viga está fletindo e a parte tracionada dessa flexão vai estar posicionada na face inferior. E a parte superior vai estar considerando a parte comprimida da minha viga. Tá? Lembrando, até estou procurando aqui enquanto aí. Aquele exemplo da reguinha, né? Provavelmente essa viga aí está nesse sentido aqui, quer dizer que a parte superior está na compressão, por isso tem concreto, na parte inferior na tração, por isso o aço, tá? Para ajudar essa resistência da tração na flexão. Então vamos lá, tenho as cotas definidas aqui e tudo mais. Eu trouxe aqui a resolução e ela está explicadinha para vocês, tá? Mas eu vou tentar dar uma explicação extra aqui. Procedimento, então, como nós tínhamos lá em vigas compostas, né, a gente acaba transformando um material em outro material. Nesse caso, é mais interessante para a gente transformar o aço em concreto. Tá? Por quê? Porque transformar tudo isso aqui em aço ia ficar estranho, porque eu tenho dois buracos aqui de aço já. Né? Então, como é que a gente ia fazer essa envoltória aqui ao redor desse cara? Então, fica mais fácil eu transformar aqui o meu aço em concreto. E aqui tem outra sacada que estava lá na resolução que eu passei para vocês, que para esses casos de vigas compostas na flexão de concreto armado, a gente vai acabar desprezando a resistência do concreto à tração, tá? Então, o que acontece? Essa parte de baixo, só quem vai resistir à tração vai ser o aço. A parte de cima, o concreto vai resistir à compressão. A gente vai desprezar a resistência do concreto à tração. Não é que ele não tem resistência nenhuma, tá? É que o aço é muito melhor nisso. Somente é por isso. Então, aqui meu fator de transformação uni, tá? Exatamente como tínhamos lá nos outros exercícios. A transformada que eu vou encontrar aqui. Antes nós tínhamos a transformada em função de V, em função da base, porque a altura nós não poderíamos variar. Nesse caso do concreto armado, por conta, olha só, da base, dessas barras de aço serem muito pequenininhas, a gente vai admitir que ao invés do B, ao invés de variar a distância B, a gente vai variar aqui, na verdade, a área dele, a área dessas barras de aço. Então, eu calculei aqui a área das duas barras de aço, tá? E depois utilizei o fator transformador, o coeficiente transformador, que é esse símbolozinho aqui chamado Mi, nós encontramos aqui pela relação do módulo de elasticidade, eu multiplico ele pela área de aço. E assim eu vou encontrar a componente transformada, né, a área que eu vou ter que substituir essa área de aço por uma área equivalente em concreto. Quer dizer, essa área aqui de 982 milímetros quadrados de aço é a mesma coisa que eu tivesse 7.856 milímetros quadrados de concreto. Tá? Então, eu estou transformando aquelas duas barrinhas em concreto. Essencialmente é isso. Olha só, cai direto os olhos aqui para essa figurinha. Então, o que a gente fez? Transformamos aquela área de aço em área de concreto. Tá aqui ela, ó, o alinho que eu tenho aqui.
Tá aqui ela. Posicionei aqui arbitrariamente, quer dizer que escolhi mais ou menos um lugar para posicionar a minha linha neutra, porque eu sei que a linha neutra vai dividir o que está comprimindo do que está tracionando. Nesse caso, a compressão, a parte superior, está no concreto, e a tração na parte inferior. Então, a tração, na verdade, aqui fica um pouco estranho, mas a tração vai funcionar, na verdade, aquelas barras de aço que vão resistir transformadas em concreto. Notem que toda aquela área de concreto que eu tinha aqui inicialmente, eu desprezei, tá? Porque a gente acaba desprezando o concreto, a tração, trabalhando só com aço. Bom, então, inicialmente era como se eu tivesse esse cara aqui e as duas bolinhas de aço aqui. Transformei essas duas bolinhas de aço, né, da seção transversal das duas circunferências, em área de concreto, e eu vou encontrar uma área de concreto aqui, a linha. É o que a gente fez nesse procedimento anterior, tá? Encontrei esse cara, próximo, o que eu posso fazer agora na sequência? A ideia é eu encontrar a posição da linha neutra. Eu sei que isso aqui vale 400, né? Porque o problema me trouxe, né? O 450 a altura total, menos os 50 aqui, que vou ter a parte inferior. Então, desse ponto central dessa minha área de aço até o topo, eu vou ter 400, que é 450 menos 50. Então, eu tenho 400 total. A largura da viga é 300, não muda. E esse cara aqui a gente passa a considerar a área dele como uma linha. Notem que essa área se estendeu, né? Porque eu não posso mudar a altura dela, só a distância aqui nesse caso, né? Embora a gente tenha transformado a área, a gente vai representar essa área como estendido lateralmente, tá? Não em função da altura. E aí eu posicionei uma linha neutra aqui e chamei de H', tá? Não é bem engraçado, mas é isso mesmo, H', tá? Qual que é a ideia agora? É a gente usar o que a gente conhece lá de resistência dos materiais e de tensões de flexão para encontrar quanto vale esse H'. Se eu encontrar a posição da linha neutra, eu consigo resolver esse cara como uma figura de flexão simples, porque eu tenho o mesmo material, concreto e concreto, os mesmos parâmetros, só preciso encontrar onde é que está essa linha neutra, quer dizer, onde vai ter um ponto em que vai se transformar as tensões de flexão de compressão para tração, que é de cima para baixo, tá? Qual regra que é essa, essencialmente? Essa é uma regra de resistência dos materiais, tá? E de flexão. Então, que o somatório do y barra vezes a área que eu estou multiplicando deve ser igual a zero. Tá? Quer dizer o quê? Que o somatório, aqui no caso, do centroide dessa área aqui, quer dizer, desse ponto do centro aqui, o centroide quer dizer o centro geométrico desse cara. Lembra o centro geométrico como y barra aqui, perdão? Centro geométrico desse. Até a posição que está a minha linha neutra, multiplicado pela área que eu tenho aqui, tem que ser igual, essencialmente, a essa área aqui, vezes o centro geométrico dessa peça, até a distância da linha neutra. Tá? Isso daqui a gente conseguiu, essa relação a gente conseguiu lá de centro geométrico, tá? Até nesse semestre, eu expliquei para vocês ali no início do semestre. Então, é basicamente o que eu tenho aqui. Professor, vai ser sempre assim? Sempre assim, tá? Então, H', que é o valor que eu chamei, esse cara de H', dividido por 2, porque é o centroide, né? O centro desse cara até a linha neutra, essa distância vale H' sobre 2, vezes a área desse retângulo, 300 vezes H', tá aqui, ó. Menos. Aqui eu fiz o somatório igual a zero, tá? Mas esse menos pode ser levado para lá da igualdade e a igualdade tem que prevalecer. Mas nesse caso, menos. Menos por quê? Porque está abaixo da linha neutra. Né? Menos 400 menos H', que seria o quê? Essa distância de 400 é tudo isso, menos essa H' aqui, vai me dar essa distância da linha neutra até o centro geométrico dessa minha área transformada. Vezes 7.856, que é a área transformada que eu tenho aqui. Então, olha só, distância do centro geométrico, né, da linha neutra, vezes a área. Distância do centro geométrico vezes a minha área. Tá? Essa área aqui é o que a gente calculou anteriormente aqui na área transformada. Essa igualdade, logicamente, vai me gerar uma equação de segundo grau. Tá? Vocês devem adorar isso daqui. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Bhaskara, essencialmente é Bhaskara. Tá? A calculadora de vocês ela tem a função de Bhaskara. Vocês conseguem escrever esse cara aqui na calculadora e encontrar diretamente essas científicas, né, gente? Quanto vale o H', H' e o H duas linhas, enfim, né? Tem essa função, tá? Ou senão você aplica a Bhaskara, menos B mais menos raiz quadrada de B ao quadrado, acho que é menos 4AC dividido por 2A, tá?
aplica a Bhaskara lá, encontra duas raízes. Eu encontrei aqui as duas raízes, a galinha valendo como menos 173,3, mas logicamente esse cara não pode ser negativo, né, porque ele está para cima da linha neutra. E a outra raiz é a raiz positiva, que eu encontrei 121 milímetros. Então, através dessa relação, eu encontro que esse meu H' vale 121 milímetros, tá? Sempre vai ser esse procedimento, esse passo? Sim, sempre esse passo a passo. Bom? Então, eu vou para o terceiro passo, que é encontrar o momento fletor. Esse o problema já me deu, né? 60 kN vezes metro. Quarto passo, a gente vai encontrar a inércia dessa figura transformada. Então, é exatamente a inércia desse cara aqui. A gente está, sendo que o H', sendo que o H' aqui para nós vai valer 121. Tá? Então, como é que a gente calcula a inércia desse cara? Inércia dessa primeira figura, a minha linha neutra está aqui, né? Essencialmente. Teremos eixos paralelos. Esse é um retângulo, BH ao cubo sobre 12. E esse H aqui para nós vai valer 121 milímetros, né? Aqui eu já faço em metros, então 0,3, que seria o B, a distância, né? Vezes a altura, que é o que a gente encontrou lá, ao cubo dividido por 12, mais a área, que é 0,13 e 0,121, né? Que seria a área dessa parte de concreto. Vezes aqui agora a distância do centro geométrico da minha peça até a linha neutra, né? Então essa distância aqui é a metade do 121. A gente bem tranquilo de resolver. Elevado ao quadrado, esse é o primeiro termo. O segundo termo, olha só que engraçado, o segundo termo é esse retângulo aqui embaixo, tá? Só que olha que engraçado, eu não tenho o B e o H dele, eu tenho a área apenas, tá? Então, nesse caso, a inércia aqui, a primeira parte dessa nossa equação seria BH ao cubo sobre 12, tá? Mas por que a gente não precisa fazer? Porque esse cara tem um H muito pequenininho, tá? Ele é muito pequeno, a gente praticamente acaba anulando esse cara aqui. Qual seria o H aqui dele, essencialmente? Pô, seria o diâmetro da barra, 25 milímetros, então 0,025. Então fica B vezes H ao cubo, 0,025 elevado ao cubo dividido por 12. Esse valor, nesse primeiro termo aqui, do termo dos eixos paralelos, ele dá um valor muito baixo, que para nós não interfere em nada. Acreditem, eu fiz esse cálculo, tá? Mas eu sinto que realmente não opera em nada. Então eu só vou usar aqui a segunda parte dessa equação do teorema dos eixos paralelos, tá? Então, olha só, esse primeiro termo não aparece aqui, aparece só essa segunda parte, né? Só que, claro, referente, a parte de baixo, tá? Então, a parte de cima, em concreto, eu faço a inércia normal. A parte de baixo, por eu ter uma altura muito pequena aqui, eu não preciso fazer o primeiro termo, ou seja, o BH ao cubo sobre 12 não precisa aparecer. Mas o resto, sim. O resto seria o quê? A área, né, que nós já temos, que é o 7,86 vezes 10 a menos 3, isso aqui em metros quadrados, né? Eu transformei, cadê você? Transformei essa área aqui em metros quadrados, né? De milímetros quadrados para metros quadrados. Então está aqui ela, vezes a distância do centro geométrico até a minha linha neutra, que seria o quê? 400. A distância desse centro geométrico até a linha neutra seria 400 menos o H'. O H' vale 121 para a gente, 400 menos 121, transformado em metros, vai me gerar 0,279 ao quadrado. Tá? Inércia. Resolvido isso, 7,88 vezes 10 a menos 4. Vou ao quinto passo e último passo, que é encontrar as tensões. Tá? Então vamos lá, tensão de flexão para o concreto e para o aço. Para o concreto, basicamente eu vou usar o valor do H', né, como referência de Y, por quê? Porque o concreto está aqui em cima, né, então eu vou usar essa distância aqui. Então eu vou ter momento vezes Y dividido por inércia, momento 60, né, o problema nos deu. A distância Y aqui onde eu tenho o concreto, 0,121, que seria o nosso H', né, dividido pela inércia, que é o que nós encontramos aqui em cima. Vou encontrar aqui uma tensão no concreto de 9,2 MPa. Quer dizer que para esse momento fletor e essa seção transversal, o meu concreto teria que resistir no mínimo 9,2 MPa. Okay? Para o aço, o que eu vou fazer? Primeiro, o aço-linha, né, a tensão do aço-linha, que é a transformada, né, então eu vou usar o momento. Para Y, logicamente, onde é que está esse aço transformado? Opa, está aqui embaixo. Então eu vou usar a distância da linha neutra até esse centro aqui. Aqui seria 400 menos o H'.
seria o 0,279 que nós usamos aqui anteriormente. Dividido pela inércia da figura, eu vou encontrar aqui que a tensão transformada de aço vale 21,24, mas eu não quero a transformada, né? Lembra, eu transformo e depois eu retransformo essa tensão. Eu estou buscando aqui a tensão no aço propriamente dito. Então eu volto a multiplicar pela aquele μ lá de início, tá? Pela nossa variável, igual nós tínhamos lá em tensão de fricção compostas quando não era o concreto armado. μ vezes a tensão no aço linha, vai, tá, encontramos essa multiplicação e encontramos aqui aproximadamente 169,9 MPa. Tá? Como é que ficaria essa representação, mais ou menos, né? Claro, opa, eu tenho aqui 9,2 no concreto, então olha só, parte, a minha linha neutra está aqui, então aqui parte do zero, conforme eu vou chegando mais próximo à face superior, eu vou comprimindo mais esse meu concreto, até chegar ao máximo de 9,20, que é aqui no topo. E do aço, né, eu transformei aquela barra retangular que eu tinha aqui do concreto em aço de novo, através dessa equação. Né? Então o aço tem as duas barras de aço, essas duas barras aqui vão estar resistindo à tração, na intensidade de 169,9, aproximadamente que a gente encontrou, né, aqui 0,84 por causa de algum arredondamento, mas essencialmente 169,9. Tá? Minha linha neutra, aqui tá essa figurinha, lógico, eu peguei pronta, né, ela tem 120,9, mas é basicamente o que encontramos aqui quando encontramos o 121. Tá? O exercício é esse. O procedimento é basicamente igual ao outro. O que é um pouquinho mais complexo aqui? Você tem que fazer essa relação, só que essa relação vai ser sempre a mesma coisa. Tá, gente? Isso aqui não muda. Sempre a mesma coisa. A inércia, que a gente não vai considerar o primeiro termo aqui, dessa transformada aqui, dessa área aqui de baixo de concreto, mas no resto, tudo igual. Aplicamos o coeficiente transformador, resolvemos todo esse cara aqui. Ao invés de usar o B, a gente vai usar a área também, né, para variar. E lá no final a gente transforma novamente. Okay? Exercício 2 é basicamente o mesmo procedimento, né, tudo basicamente igual, só para praticar mesmo, essa relação também é a mesma. Eu já coloco apenas a raiz positiva, apenas, né. Encontramos lá no final. Aqui, agora estou recordando, isso aqui é o momento, né, mas o procedimento é todo igual, né. Só chega aqui no final, o que eu estou buscando agora não é a tensão, o seu problema me deu, eu estou buscando o momento. Né? Então a diferença só é que eu vou usar as regras matemáticas para encontrar o momento e não mais a tensão. Né? Eu espero que vocês saibam lá de matemática básica, né? Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Até a gente encontrar o momento. Aqui eu já aplico direto a transformada, que vocês separaram, né? Eu poderia fazer isso, o procedimento primeiro sem a transformada, depois aplicar, mas como eu quero o momento, não fica interessante. Então aqui eu já apliquei direto a transformada, que a tensão do aço é igual a μ vezes a tensão do aço transformado. Né? Então aqui já veio direto para cá esse cara. Tá? Regras matemáticas, dividindo, passa, multiplicando, etc. Né? O momento que eu vou poder encontrar aqui nesse cara vai ser sempre o menor dos dois, porque se eu aplicar esse momento aqui, ó, no aço, legal, no concreto, legal, resiste, mas no aço não vai resistir. Tá? Então vai ser sempre o menor dos dois. Resposta final, 47,5 nesse caso. Tá? Ok, gente? Espero que não tenha ficado dúvidas. Eu sei que esse formato de aula aqui que a gente está tendo não é o ideal, né, logicamente. Vocês não sabem a vontade que eu tenho de ficar em sala de aula, não sabem o quanto isso custa para nós professores, tá? Da mesma forma que custa para vocês alunos. Espero que não tenha ficado dúvidas de todo o conteúdo, tá? A gente tentou fazer de uma forma um pouco mais branda até, colocando mais material para que vocês pudessem ler fora também do horário de aula, né? Visando também totalmente esse aprendizado aí a qualquer hora do dia de vocês, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, sempre à disposição. E é isso aí, com isso a gente acaba encerrando o nosso conteúdo desse semestre. Na sequência aí eu vou passar um exercício para vocês, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.